assim, eu acho muito tranquilo, muitas das vezes, você atender um cliente que já tem interesse, que já queira ser assessorado, e ele é muito mais aberto para tipos de pergunta, como o perfil de risco dele, o prazo, então é muito mais tranquilo você atender alguém assim, né? Uhum. Agora, uma coisa que eu acho mais complicada é uma prospecção de lead frio, sabe? Não necessariamente um cold call, mas se você sair conversando com pessoas na rua ou em eventos sociais, tentar trazer essas pessoas, sabe? Que não estão ali para ter uma assessoria financeira, não estão interessados, estão fazendo outra coisa totalmente diferente, sabe? Seja numa cold call, seja num evento social, enfim, algum speech, eu sei que bala de prata não tem, né? Mas como facilitar essa prospecção de pessoas que, de fato, naquele momento não estão interessadas realmente em receber o serviço, né? Você já ouviu falar em aterrissagem de assunto? Não? Tá. Esses dias eu estava falando sobre isso lá no Instagram. Que é assim, aterrissagem de assunto é quando você pega um assunto qualquer e transforma ou aterriza ele no que você quer, que seria, no caso, Uhum, investimentos, né? Então, entendi. sei lá, você já foi em algum evento assim e você começou a conversar com alguém que Sim, com você se certeza. conectou? Já sim. Tá, qual que foi esse evento? Você lembra mais ou menos? Cara, é mais uma questão de. Seria mais uma questão de evento familiar mesmo, sabe? Sim. Qual que é o assunto normalmente que você conversa com as pessoas assim? Falo, pergunto para a pessoa como é que tá, como é que estão as coisas, com o que que ela está trabalhando, o que que ela está fazendo. Então, assim, eu sempre tento demonstrar um interesse sobre algo da pessoa e, eventualmente, vem ela perguntar também, acho que é até uma questão de educação, né? E você, tá trabalhando com o quê? Tá mexendo com o quê? Aí é onde você pode falar, opa, tô mexendo com plano de saúde, eu tô mexendo com assessoria financeira e tudo mais, né? Então, Sim, quando eu tentar fazer algum tipo de conexão, eu ia mais ou menos nessa linha, sabe? saquei. Muito bom. Ó, então vamos lá. Isso que você acabou de me falar, né? Você está conversando com alguém, aí você vai perguntar sobre o trabalho dela, né? Então, Uhum, isso nada mais é do que você aterrissar um assunto. Por exemplo, você entendi. está ali perguntando sobre o que a pessoa trabalha. Ela pode falar, sei lá, eu sou engenheiro agrônomo. Aí você, pô, que Uhum, legal, cara. Mas como é que funciona esse trabalho? Porque você precisa criar uma certa curiosidade, é o que você falou, você pergunta. sim, com E o certeza. interessante, obviamente, é que você crie uma curiosidade sobre o que você está falando. Porque, ou sobre o que a Sim. pessoa está falando, na verdade. Porque se você não criar essa curiosidade, a pessoa, obviamente, não vai continuar falando. Ela vai começar a te ouvir, porque aí você vai começar a Uhum, falar, né? Então, por isso, é interessante você ser realmente curioso pela vida dessa pessoa. Então, ela falou, engenheiro sim. agrônomo. Cara, se alguém me fala que ela é engenheiro agrônomo, no mínimo, eu crio uma curiosidade sobre isso do que faz, né? Uhum, Imagino, mas eu começo, cara, o que exatamente faz? E como é que está esse mercado para engenharia agrônoma? Onde que trabalha? Onde que tem mais vagas de trabalho? É aqui em São Paulo? É em Brasília? É em Goiânia? Onde que funciona isso melhor? Aí o cara vai explicar, vai dizer como é que funciona a remuneração, você vai falar sobre tudo isso. E aí, se você pega um assunto como esse, por exemplo, e entra, né, em remuneração, entra em funções, e depois você fala sobre aposentadoria, por exemplo, concorda uhum. que você está falando de trabalho e aí você começa a falar sobre aposentadoria, você já começou a entrar na bolha de investimentos? Você concorda? Sim, totalmente, com certeza. Exato. Então, quando você fala ali sobre aposentadoria, você começa a trazer para essa pessoa um assunto sobre como que essa pessoa vai se aposentar, por exemplo, né? Então, pô, é um, Uhum, é um assunto minimamente curioso. Como que essa pessoa vai se aposentar? Então, eu perguntaria para ter esse mínimo de curiosidade. Cara, o João, sei lá, o tio, o amigo, enfim, e você já pensou em como que você pretende se aposentar? Aí a pessoa, cara, juntando aí, pagando, sei lá, o INSS, mas eu sei que o INSS não vai dar certo. Então, cara, uhum. aqui, ó, aqui já começa a criar uma curiosidade sobre você sobre a pessoa, mas daqui a pouco começa a criar curiosidade da pessoa sobre o que você tem para falar, porque aí você vai começar a trazer uma informação, por exemplo, sobre a aposentadoria social, né? A previdência social. O que você acha, Porque João, dessa abordagem? não, eu acho show. Eu acho que realmente isso, eu acho que assim, quanto mais desesperado você tá para trazer um prospect, trazer um lead para a empresa, pior vai ser, entendeu? Porque Uhum. assim, eu acho que nas vendas, e eu aprendi muito isso, parece que quanto mais desesperado você tá para vender, para fechar negócio, parece que o cliente sente isso e aí não dá certo.
Então, Sim, assim, eu levo muito isso comigo também, de, cara, ser um atendimento, tá ali realmente para ajudar a pessoa, sabe? Sem desespero, tranquilo. Se ele não quiser fazer tal coisa, talvez ele faça outra, mas, assim, sempre com o pensamento no cliente, entendeu? De ajudar ele, de entender a necessidade dele e ajudar ele, porque desse jeito, você atendendo ele dessa maneira e mostrando o que você está querendo para ele é bom, poxa, eu acho que a venda é uma consequência de um bom atendimento, né? exatamente. Por isso que eu chamo isso de aterrissagem de assunto, cara. Porque às vezes a gente chega com um assunto muito cru, já querendo falar de investimentos direto, e isso Sim, se torna uma venda direta, e venda direta não funciona muito bem aqui no Brasil, exato. né? A gente precisa Uhum. criar um certo relacionamento. Então, é por isso que eu te digo, cara, você precisa aprender a fazer a aterrissagem de assunto, cara.